Primeiro, eu quero contar para você uma história que me deixa até um pouco envergonhado e em certo momento da minha vida muito entristecido. E você já vai entender por quê em um minutinho. Pois bem, no meu caso, por exemplo, eu tive que batalhar muito para chegar onde eu cheguei. Eu nem sempre tive essa condição de vida que estou tendo atualmente, muito pelo contrário. Eu me lembro como se fosse hoje, era dia 15 de maio do ano de 2006. Essa data ficou bem registrada na minha mente, até porque se tratava de uma segunda-feira, porém não de uma segunda-feira qualquer, isso porque estávamos todos com muito medo dos acontecimentos nos dias anteriores. A cidade de São Paulo estava sendo praticamente dominada pelo crime organizado, havia um temor generalizado nos 4 cantos da cidade e praticamente não havia transporte público operando normalmente naquele dia. Aí já viu, né? Imagina só. Eu morava em Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e consegui um emprego para trabalhar em uma empresa de terceirização de serviço como vigia noturno no prédio na Vila Clementino, zona sul da cidade. Era um verdadeiro martírio fazer esse trajeto todos os dias para ir ao trabalho. E nessas condições, então, nem se fala, não é verdade? O meu horário de expediente era das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. E nesse período eu havia acabado de iniciar meus estudos em uma faculdade particular para cursar ciências contábeis. Agora veja só como é louco tudo isso. Eu saía do trabalho correndo, literalmente correndo, para pegar o primeiro ônibus que pudesse me deixar o mais próximo possível da faculdade, sendo que a aula começava às 7 da manhã, ou seja, todos os dias eu chegava atrasado, não tinha como ser diferente. Só que essa correria toda já estava extrapolando os limites da minha saúde. E nesse trabalho, em um prazo de apenas 20 dias, eu acabei perdendo 2 quilos devido ao fato de não me acostumar com o horário com o expediente das 7 horas da noite às 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira. Para preservar o restante da pouca saúde que me restava, não tive outra opção do que pedir demissão. E isso aconteceu exatamente no dia 15 de maio do ano de 2006, dia do meu aniversário. Eu vou falar mais o que, na verdade? A felicidade estava passando bem longe da minha vida naquela época. Foram dias realmente sombrios aqueles. Porém, nunca deixei de acreditar no meu potencial e na vontade de ter um negócio 100% online, capaz de gerar dinheiro de verdade, que eu pudesse pagar minhas contas e viver disso. No entanto, naquele período eu me vejo desempregado, com minha saúde física debilitada, tendo que pagar a faculdade e sem saber de onde tirar dinheiro para isso. E é exatamente nesse momento que a gente sabe que devemos fazer alguma coisa, que precisamos tomar um choque de realidade e, como diz a letra da música, levantar saco de poeira e dar a volta por cima literalmente. Porém, quando eu pensei que tudo de mais ruim já havia acontecido comigo naquela época, eis que ainda existia um espaço para as coisas piorarem ainda mais. Uma sequência de acontecimentos desastrosos me abalou profundamente. Primeiro, foi o falecimento da minha mãe, que ocorreu exatamente no mês de novembro deste mesmo ano de 2006. Isso me deixou muito entristecido e extremamente abalado. E não bastasse esse acontecimento extremo na minha vida, poucos meses depois eu saí para fazer entregas de relógio de parede para fazer um favor para o meu irmão, e quando retornamos ao local onde eu havia deixado o carro, adivinhem só, furtaram o meu carro. Era um Cadete, ano 92, que eu usava exclusivamente para fazer bicos para conseguir dinheiro para pagar a faculdade. E aí vem a pergunta, será que tinha seguro? Óbvio que não, né, gente? Nesse momento da minha vida eu estava literalmente, como muitos dirão por aí, no fundo do poço. Aí não teve jeito mesmo. Voltei a procurar emprego e consegui uma vaga para trabalhar como auxiliar contábil das 14 às 22 horas. Eu acordava cedo, como a maioria dos brasileiros, e em um desses dias estava chovendo muito, aí saí de casa das 5h40 da manhã, peguei o ônibus e cheguei à estação do metrô. Só que nesse dia, infelizmente ou felizmente, no meu caso, ocorreu um problema na linha vermelha que eu utilizava. Ou seja, eu teria que ir de ônibus para a faculdade. Eis a imagem e a situação que marcou profundamente a minha vida. Eu estava fazendo parte dessa verdadeira peregrinação diária. Essa situação me deixava extremamente desanimado e sei que deixa muitas e muitas pessoas com o mesmo sentimento. Foi quando comentei a situação para um desconhecido que estava ali do meu lado, falei para ele que isso era um verdadeiro absurdo, que era uma falta de consideração com a gente que depende do transporte público, e ele simplesmente replicou dizendo que fazia parte, que era melhor eu me conformar com isso tudo. E então, aí eu percebi. Foi nesse exato momento que eu olhei para isso tudo e decidi dar um basta de uma vez por todas nessa condição. E eu disse para mim mesmo, eu nunca vou me conformar com essa situação, e a partir de então eu direcionei todos os meus esforços para encontrar uma forma de não ter mais que passar por essas dificuldades diárias. E se eu tivesse meu foco desviado quanto ao meu objetivo de vida, que era criar um negócio para fugir dessas condições degradantes, talvez eu não estaria aqui hoje passando esse conhecimento para você. De forma que você não terá que passar por momentos desagradáveis, difíceis, traumatizantes, como eu passei anos atrás. Quando eu buscava quase que incansavelmente uma forma de ganhar dinheiro com negócios na internet, eu sabia e sentia que tinha a capacidade de realizar algo grandioso em minha vida. E foi então que eu botei a cara nos estudos, eu juntava dinheiro para comprar de tudo que você possa imaginar sobre negócios online, devorava cursos e mais cursos, frequentava palestras e mais palestras, e essa foi a forma que eu vivi durante anos, estudando muito e procurando incansavelmente uma maneira de ganhar dinheiro de verdade, de forma consistente e contínua. E foi assim que eu acabei descobrindo um segredo para se trabalhar no nicho de mercado que eu queria trabalhar. Nessa altura do campeonato eu estava extremamente motivado, eu sabia que não tinha como dar errado tudo que eu estava estudando e aplicando na prática, fazendo testes e mais testes para me certificar de que eu tinha em mãos a possibilidade real de não somente ter uma nova fonte de renda, mas de ter aberto as portas até mesmo
solução para a minha possível independência financeira. Eu simplesmente desenvolvi uma estratégia que é praticamente infalível e hoje eu vou compartilhar isso com você. Então continue assistindo essa apresentação até o final, combinado? Lembre-se, mesmo com todo o sucesso que eu obtive na minha vida, eu não sou diferente de você. Eu apenas fui e continuo sendo um cara bastante persistente e acabei dessa forma desenvolvendo uma estratégia para obter uma fonte de renda segura e constante. Esta estratégia que eu utilizo no meu dia a dia é que permite que pessoas normais como eu e você consiga ter resultados reais de verdade. Se você também quer ter o seu negócio 100% online para ter mais flexibilidade, para ter mais liberdade e o mais importante de tudo, para ter mais qualidade de vida, trabalhando com o que realmente gosta e com o que realmente dá resultado na internet, então fique de olhos bem abertos e preste bastante atenção nessa apresentação. Isso porque é nela que você vai aprender como dezenas de pessoas estão conseguindo alcançar a tão sonhada independência financeira, fazendo parte desse seleto grupo de pessoas que sabem como ganhar dinheiro de verdade sem enrolação e sem perda de tempo, aplicando a estratégia que desenvolvi e que, em minha opinião, não tem nenhum outro produto ou serviço no mercado capaz de te proporcionar ganhos tão elevados quanto o que você vai aprender aqui. No entanto, eu preciso te dizer com todas as palavras que, sem esforço, você não conseguirá construir nada que vale realmente a pena, o que não quer dizer que, com uma forma estrategicamente aplicada, você não possa encurtar enormemente o caminho rumo ao seu sucesso e talvez até rumo à sua independência financeira também, ok? Sendo que eu vou compartilhar com você os detalhes da estratégia que eu desenvolvi em um minutinho. Primeiro, eu tenho a obrigação de te contar sobre o real problema que a maioria de nós enfrentamos e que eu enfrentei inclusive quando iniciei minha caminhada objetivando me tornar um empreendedor no mundo digital, que é a falta de transparência quanto às reais dificuldades que podemos passar ao iniciar nesses negócios que prometem mundos e fundos e que na realidade quase ninguém diz de forma clara e objetiva sobre as pedras no caminho que temos que tirar. No nicho de mercado que iremos trabalhar, a maioria dos chamados gurus procuram ensinar uma forma de ganhar dinheiro que depende quase que exclusivamente da sorte, para que você consiga alcançar um resultado mensal que é quase impossível de ser alcançado. Isso é capaz de gerar apenas um resultado, a frustração. Aí você começa a dizer para si mesmo, será que eu sou incompetente? O que eu estou fazendo de errado que não consigo gerar resultados? Por que eu não consigo ter ganhos consistentes e assim por diante? Agora, se você também já passou por situações iguais a estas, ou está passando por uma situação semelhante, deixa eu te dizer com todas as palavras, a culpa definitivamente não é sua. A culpa é única e exclusivamente dessas pessoas que procuram ganhar dinheiro oferecendo produtos e serviços que em sua essência não são capazes de gerar o retorno apresentado. E deixa eu te falar, eu também caí em diversos tipos de situações como estas. A grande verdade é que você precisa ter a certeza de que irá investir cada centavo do seu dinheiro e cada minuto do seu tempo, que também é muito valioso, em algo que possa efetivamente te trazer um retorno financeiro o mais rápido possível de preferência. E essa certeza você vai ter de forma clara e bastante objetiva nessa apresentação. Esse é um compromisso que eu firmo aqui com você e que pretendo cumprir rigorosamente. E se é exatamente isso que você está procurando, então eu te digo, chegou a sua hora. Isso porque eu dediquei e continuo me dedicando ao máximo para que você consiga ter sucesso e o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha sucesso. Nada mais do que isso. E para que isso ocorra o mais rápido possível, eu vou te dar 3 dicas para se tornar uma pessoa totalmente realizada em seus empreendimentos. Primeiro, você precisa evitar de uma vez por todas a procrastinação. Você precisa deixar de lado agora mesmo todas as interferências que possam ser capazes de tirar o seu foco. Você precisa centralizar todas as suas energias no objetivo principal, que é ter resultados reais de verdade em seus negócios. Segundo, você precisa curtir o que você está fazendo. Você precisa gostar de fazer as coisas com o coração e não com o cérebro pensando unicamente na questão financeira. O retorno financeiro ele é secundário quando fazemos algo que realmente gostamos. E tenha certeza, se você fizer algo que gosta de verdade, se você se dedicar com comprometimento e atitude, a questão financeira será multiplicada consideravelmente. Terceiro, você precisa ter em suas mãos as ferramentas certas para construir os pilares que vão sustentar o seu sucesso. Você precisa ter um método, você precisa ter uma estratégia capaz de gerar resultados sólidos